Momento da pregação, Bruno G. São Mateus, capítulo 18, versículo 23 até o 35. A parábola do credor incompassivo. Leiamos o texto sagrado. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-se e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso, para quanto pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então Jesus, na narrativa aqui de São Mateus, frisa novamente, toca na mesma tecla do perdão às ofensas para com os irmãos nessa parábola do credor incompassível, ou seja, aquele que não sabe perdoar, aquele que até mesmo chega dado momento a perdoar e depois não sabe perdoar, né? Quer dizer, ele quer o perdão da sua dívida quando esse credor vira devedor, mas quando é com ele que alguém lhe deve, ele não perdoa. Então Jesus, com essa metáfora, com esse conto, aborda a seguinte questão: de que havia um rei que queria fazer as contas com os seus servos, com os seus súditos. E ao fazer essas contas, apresentaram um desses servos que havia devido ou devia muito tempo ao rei 10.000 talentos. Talentos era a moeda da época. E não tendo ele com que pagar, seu senhor então mandou que sua mulher, seus filhos, todos fossem vendidos, tudo quanto tinha, para quitar a dívida. Então aquele servo prostrou-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja por generoso para comigo, eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou a dívida. Perdoou a dívida no valor de 10.000 talentos e tirou ele da prisão por conta da dívida. É interessante até meditarmos que talvez essa parábola serviu inclusive até de fundamento para algumas questões de direito civil. Por exemplo, não existe mais prisão para o depositário. Direito civil, falando acerca disso, é claro que é um outro caso, mas possivelmente pode estar calcado aqui.
bem como aquele já no direito penal que furta para o seu alimento, para o seu sustento, melhor dizendo, o alimento, ele tem a benesse de não ser preso. Isso são formas da lei de recompensar pequenos delitos. E se nós pararmos para meditar, Jesus aqui está falando do rei, simbolicamente representando a ele mesmo, que perdoa grande dívida e que solta do cárcere todo aquele que está preso por conta de dívidas consigo mesmo, com o mundo, com o povo e até, entre aspas, com o maligno. Quantos que estão presos figurativamente ou figuradamente nos seus pecados, presos com a consciência pesada, presos mentalmente, presos pelos ardis das doutrinas malignas, pelos modismos mundanos, estão carcerados, não pode fugir daquilo. Estão pior do que os escravos, porque os escravos ainda têm um momento de, digamos assim, lazer. Já os presos dificilmente têm, estão lá presos. E o Senhor Jesus então veio, como a própria Bíblia nos diz, para tirar os que estavam presos das prisões. Jesus diz, ou a sua palavra diz, que ele veio para perdoar as nossas dívidas, que aquela dívida que estava posta, Jesus a tirou. Isso é falado inclusive pelo apóstolo Paulo, que fala que aquela cédula de dívida que estava contra nós, Jesus foi e tirou. E por conta disso, nós somos perdoados, somos abençoados. Por conta disso, Deus está na nossa vida, porque Jesus nos reconciliou com Deus. Quando aceitamos a Jesus Cristo, de fato, a sua doutrina, nos aproximamos de Deus, pois é a única forma de nós, de fato, voltarmos ao Pai, já que foi o único que conseguiu pagar de fato por todos os nossos pecados. O castigo que nos trazia a paz estava sobre ele. Todas as nossas chagas, nosso sofrimento, tudo estava diante de Jesus. Ele fez de maldito para nos abençoar. Então, meus caros, pensamos nesse sentido. Se o Rei Jesus, cumprindo aquilo que Deus nos perdoou, nos deu acesso ao trono da graça, às bênçãos do Senhor, nos reconciliou a Deus, por que nós vamos fazer diferente? Por que nós vamos ser tão desleais, maldosos para com o nosso próximo? Então é muito interessante você receber a cura, a bênção, o perdão da dívida, mas quando aperta o calo no seu pé, aí não é bom. Quando vem o problema para você, a dívida, você não perdoa. Isso não é divino, isso não é da parte do Senhor. Vamos seguindo. Então,
Aquele servo prostrou-se e o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. É necessário, portanto, nos humilharmos diante das potentes mãos do Senhor, porque os humildes Deus alcança a graça, já os soberbos Deus resiste, e assim a nossa dívida é paga. Assim os nossos pecados, os nossos delitos se desfazem e vão para o mar do esquecimento, como diz a palavra. Mas é necessário humildade e convertimento de fato, conversão de fato, para que Deus tenha íntima compaixão e nos perdoe, para que de fato Jesus entenda, interceda junto ao Pai por nós para nos perdoar, que de fato nos arrependemos. Então pensamos dessa forma: Jesus padeceu no alto do Gólgota. Não foi para o pobre, não foi só para o rico, não foi só para o negro ou para o branco, foi para todos os seres humanos que quiserem aceitar. Não foi só para os judeus, não foi só para os gentios, foi para todos. Aqueles que se humilham diante do Senhor alcançam bênção. O caso típico é do ladrão Dimas, que se humilhou diante de Jesus naquela oportunidade que ele teve, e era a última da sua vida, ao ser crucificado com o inocente Cristo, pediu a salvação, perdão dos seus pecados, das suas dívidas. E Jesus disse: hoje mesmo entrarás no paraíso. Isso, meus caros, é necessário nós sermos humildes. Considerarmos que escadores, que sem Deus nada podemos fazer para ter o perdão. Mas o interessante a ser meditado também é que muitos até fazem isso, até alcançam o perdão do Senhor. Tem aqueles que nem querem o perdão do Senhor. Esses seriam os mais terríveis, digamos assim. Depende também, né? Porque quando talvez se converterem, se converte de verdade e cumpre aquela passagem que Jesus disse, que os últimos seriam os primeiros os últimos, né? Que muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas o fato é que dar o primeiro passo já é alguma coisa, né? Pior é não dar. Só que também dar o primeiro passo e não seguir e retroceder também é terrível. Então o Senhor, na representação de Jesus, perdoa o pecado de todo mundo, solta todo mundo das prisões, das cadeias de Satanás, do mundo, do pecado, da escravidão, dos vícios, e transforma a água em vinho, transforma a vida da pessoa, e ela tem realmente a paz, porque o príncipe da paz está na sua vida, e ela tem uma nova vida. No entanto, com o passar do tempo, ela acaba se relaxando, os cristãos acabam se desleixando e começam a dar ouvidos à carne, à voz do maligno. E quando surge a mesma situação com relação a perdão, com relação a amor, não fazem. Querem o amor de Deus, dizem que creem em Deus, que amam a Deus, mas não amam o seu próximo. São João chega a dizer na sua epístola que aquele que não ama o seu próximo que vê, como que ele pode amar a Deus que não vê? Essa é a grande indagação. Não tem como. Essa é a resposta, não tem como. E vem um sujeito comprar na sua venda. Compra uma, compra duas, compra três, manda pendurar, fazer fiado. Não chega a dizer que não presta fazer fiado, ou que não aceita fiado que da cabeça, ou o fiapo do bigode, se deixar cresce. Muito bem. Mas o sujeito aceita. E o sujeito outrora foi perdoado por uma dívida. E vem uma pessoa e diz: olha, eu estou encarecidamente pedindo, pelo amor de Deus, que me perdoe. Eu até tenho o desejo de pagar a dívida, mas não posso porque no momento que eu
estou desempregado, tenho que sustentar a família, sou pai de família, sou mãe de família. Não tem a viabilidade nesse momento. E aí você não quer nem saber, faz protesto no cartório de dívida e coloca já uma ação para a cobrança daquela dívida. Mas outrora, quando você estava devendo, você implorou para ser perdoado. Isso é tanto com relação a Deus, bem como com pessoas, né? Que você pediu para ser perdoado, para não colocar na justiça, não colocar, foi perdoado, ok, mas agora você, podendo fazer a mesma coisa para tanto agradecer a Deus e agradecer aquele ato que você recebeu, não faz. E isso desagrada o Senhor. Isso é hipocrisia. Isso é lei de Gerson. Querer levar vantagem em tudo. Você se humilha para levar vantagem, para não pagar. Mas quando alguém se humilha para você ter misericórdia dela, você não tem. E lembre-se que Jesus disse que ele quer misericórdia, não quer sacrifício. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, um dos seus inferiores. Veja bem, temos o rei, ou o senhor, o servo, e abaixo dos servos, os conservos. Seria, talvez, o patrão, o encarregado e os empregados. Essa divisão. E saindo, porém, aquele servo que tinha sido perdoado pelo seu patrão, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Possivelmente era até menor a dívida desse servo. Essa que o conservo tinha. E lançando mão dele, sufocava-o. Quer dizer, quase estava o matando asfixiado, dizendo: paga-me o que me deves, anda, paga, porque senão eu vou recorrer à justiça, vou te colocar na prisão, no cárcere, eu vou fazer mal à sua família, eu vou vender a sua família como escrava, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então esse companheiro, esse conservo, prostrando-se diante de seus pés, rogava, dizendo: seja generoso para comigo, eu te pagarei no momento que posso, porque agora é inviável, por conta da crise, por conta de estar desempregado, ou não estar ganhando um salário condizente, fazendo os dias atuais. E ele, porém, não quis nem saber, foi e encarcerou o sujeito até que pagasse a dívida. Eu falei da lei que tem as suas benesses, né? Perdoa a dívida e que perdoa crimes chamados de famélicos ou de fome, para suprir a necessidade do sujeito. Então a lei dá as benesses. Agora os sujeitos, na sua própria lei, no seu submundo, na sua própria legislação, não dão. A hipocrisia é tanta, isso está vendo para os dias atuais, não que existisse essa lei que eu estou falando naqueles dias. Imagina os dias atuais, o sujeito tem a benesse da lei, mas quando alguém lhe deve, ele não está nem aí, não quer que o sujeito tenha a benesse da lei como ele tem. E, inclusive isso, nós temos a lei das falências, né, que visa ajudar os empresários que estão quase falindo para não falir, ou se estão já falidos, que venham dar conta para pagar as despesas para os seus empregados. Nós temos várias contribuições da lei, digamos assim. Mas o sujeito não tem esse bom senso, essa generosidade, porque é hipócrita, porque os seus interesses estão acima do amor. O amor não é interesseiro, não busca os seus próprios interesses, fica no interesse de um todo, da coletividade. Quantos se colocam na prisão, sujeito, por conta de dívida?
Quantos que vão protestar pedindo a dívida? Vendo, pois, seus conservos o que acontecia, ficaram tristes, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava ao patrão. Veja que ele estava fazendo algo que nenhum patrão fez. Estava se infringindo o mandamento do patrão. Estava sendo até muito mais rígido que o patrão, né? Cabeça, o empresário. Então seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicasse, tive pena de ti, tive compaixão. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, do teu conservo, como também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor entregou aos seus atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Está vendo o que acontece? O sujeito, uma pessoa, um indivíduo que não sabe perdoar a dívida, ele passa a sofrer a consequência, ele passa a não ser perdoado, ele passa a, olha que interessante, sofrer a consequência que lhe viria outrora e que não veio por conta do perdão. Imagine você, uma pessoa que está lhe devendo algo. Esse algo é até em grande volume. E você perdoa. Aí o sujeito sai aliviado. E quando encontra um outro que está lhe devendo, cobra. E você vê quem é o sujeito. Isso já até fora do ramo trabalhista já é malquisto. Imagina dentro de toda a sistemática, toda a cadeia, principalmente daqueles que de fato têm compaixão, buscam estar de acordo com a luz do Evangelho, e então cobra parte nesse sujeito. Pense consigo mesmo se isso é justo, se isso é legal. Pode ser legal de acordo com a lei, porque legal vem de leges, lei. Lei essa que pode ser draconiana, pode ser lei rígida e que acabe com a justiça. No Brasil, por exemplo, nós temos leis que não são tão draconianas assim, né? Grande parte, né? Quando são, inclusive há aí recursos para modificá-la. E se a lei dá a benesse, não dá. Veja como, dependendo da legislação, se nós formos trazer para os dias odiernos do Brasil, é tanto injusto como ilegal essa parte. É abusivo. É a mesma coisa, nós estamos tendo agora a greve dos caminhoneiros. Que venha, de fato, uma melhoria no sentido de que os impostos diminuam para a refinaria da Petrobras. E essa refinaria não repassa essa diminuição de impostos para aqueles que distribuem ou para a distribuidora desse petróleo. E essa distribuidora também não passa para os postos de gasolina, e chegando o dono ou patrão dos impostos, aliás do posto, não passa para a bomba, para o consumidor final. Veja, se a refinaria recebe a isenção ou a diminuição do imposto e ela não passa, veja que dá problema.
Se a refinaria passa e chega num dado momento, vamos dizer que vai passando por tudo, chega no destino final, quando chega na bomba dos postos, o proprietário do posto não faz isso, ele está sendo um sujeito que está contra a lei, ele está infringindo a lei, e isso é passível de condenação, de multa, de indenização, de reclamação no PROCON. É para você entender o cenário. Aí coloca Deus te perdoando, Deus te salvando por intermédio de Jesus. Aí chega você, né, que agora está aliviado, que agora as coisas estão tudo boas, começa a acusar o outro, dizer, não, tá me devendo, tem que me pagar, não, você é iníquo, não, você é isso, não, você é aquilo. Os outros que irão ver essa tua prática vão te denunciar, e você vai ser humilhado, porque todo aquele que se engrandece é humilhado. Assim vós também, meu Pai Celestial, Jesus dizendo, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão suas ofensas, veja, do coração, não é dos lábios, não é da boca para fora, é de fato, é com sinceridade, em verdade, perdoar as ofensas do seu irmão. Se ele está pedindo, implorando, e você não perdoa, sendo que você está vivendo pela misericórdia, pelo perdão de Deus, pela dádiva do Senhor, sendo que outros outrora lhe ajudaram e perdoaram. Se você está onde está, foi pela ajuda de alguém. E por que agora você não vai ser uma pessoa misericordiosa, benigna, altruísta, pensa em ajudar o próximo assim como foi ajudado? Isso é injusto. Isso é passível de condenação eterna ao fogo do inferno, pois isso é hipocrisia. Meus caros, não sejamos assim. Meus caros, pensamos acerca disso, para não perdermos a nossa salvação, que é tão preciosa. Se o nosso irmão vem pedir perdão da nossa dívida, perdoamos. É claro que nós não vamos ser bobos, né? O sujeito vai toda a vida pedir emprestado, nós vamos emprestar, e toda a vida esse sujeito, em toda vez que pedir, não vai pagar. Aí não. Eu diria que no máximo a fazer isso aí seria 2 vezes. A primeira, não pude pagar, ok. A segunda, é a última vez. Se ele fizer, não empreste, para você não cair nisso. Inclusive Salomão fala acerca disso em Provérbios, né? Então, nós temos que ser sábios nesse aspecto. Agora, não perdoar, isso é terrível. Sermos servos ingratos, isso é terrível. O que aqui é ensinado por Jesus é a propagação do perdão, da dívida, e quando ocorrer a mesma situação conosco, nós façamos a mesma coisa. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizer assim, não, eu vou te ajudar porque no passado eu era pobre, alguém me ajudou, hoje eu estou aqui, eu vou dar-te uma mão. Essa está fazendo aquilo que Jesus quer. Não, eu passei uma vida difícil, eu sei como é que é. Já outros que tiveram tudo do bom e do melhor e nunca tiveram que passar por perrengue, estão um pouco se lixando. Aí quando vem a crise, eles caem na realidade. Aí tentam. Pode até conseguir alguma ajuda aqui e acolá. No entanto, não prossegue porque não tem um sentimento humano. Sentido do humano cristão. Não tem a sensibilidade de perdoar alguém, mais tarde venha e fazer alguma dívida.
tá? Uma coisa é você ser feito de bobo, uma outra é você não perdoar. Sabemos diferenciar isso também. Ainda mais quando nós formos perdoados, quando nós somos abençoados, isso tanto no plano horizontal como no vertical. No vertical, a Deus, somos perdoados por Deus. E por que nós vamos perdoar o nosso próximo se já nós fomos perdoados? E no horizontal, o nosso próximo. Se alguém já nos perdoou, por que não nós não vamos perdoar? É uma incongruência, uma incoerência. Isso não é do Evangelho. O Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas, para ter o perdão, e a nosso próximo por nós mesmos, para também vivermos em comunhão, em paz, perdoando e sendo perdoado. Perdoar errar é humano, perdoar ser uma pessoa perdoadora é divino. Perdoamos. É difícil, mas não significa necessariamente que nós vamos ser trouxas. É bom frisar isso. Ah não, eu perdoei, vou emprestar novamente o sujeito. Mas vale dar, né? Se você sabe que não tem condições de pagar, então se você tem condições, dê. Porque senão fica complicado. Agora, existem situações em que você cria piormente que o sujeito vai lhe pagar e não lhe paga. Mas não porque ele não quer, por conta das circunstâncias, das despesas. Eu já passei por isso. Já passei por isso mesmo. Já fui também enganado. Eu já digo enganado porque não é questão do sujeito não poder me pagar. É porque, de fato, ele não queria. E não teria nenhum problema se a pessoa dissesse, só não posso pagar agora, mas mais tarde eu pago, eu vou ver. Ok, e até ia esquecer a dívida. Isso é cristão, isso é divino. Sermos gratos. Você agradece a Deus pelos milagres, bênçãos e curas advinda do perdão dos nossos pecados, pela expiação dos mesmos, pelo sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, porque Jesus era o Cordeiro que não tinha nenhum pecado, imaculado, que se imolou para nos salvar. Pensamos nesse sentido. Que Deus os abençoe.